o primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 4, diz assim: E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era um cultivador de terra. E no passar do tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel, por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: Por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. E o Senhor disse a Caim: Onde está o teu irmão? E ele disse: Eu não sei, sou eu guardador do meu irmão? E ele disse: O que tu fizestes? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E agora tu és amaldiçoado desde a terra que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Quando tu cultivares da terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante será na terra. Caim disse ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Eis que tu me expulsastes neste dia da face da terra, eu estarei escondido, e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. E o Senhor lhe disse: Portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que achaste não matasse. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos mediante a sua palavra, mais que todo, Senhor, que está conosco nesta live, está participando agora deste culto que estamos fazendo, porque existe culto quando nós estamos interagindo com os céus, interagindo com o Senhor, quando nos encontramos na sua presença. A tua palavra diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estaria no meio para falar, para se manifestar. Então esteja à vontade, todos nós que estamos aqui, estamos desejosos por ouvir a sua voz, estamos desejosos por ouvir o Senhor falar conosco. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amados, este é um texto muito conhecido, é um texto que eu sinceramente não vejo muito os pastores, pregadores falando sobre ele. Acredito que todos vocês sabem dessa história de Caim e Abel. O primeiro assassinato aconteceu entre 2 irmãos. O primeiro assassinato aconteceu dentro do seio familiar. E quando a gente vai refletir sobre este texto, é um tanto curioso esse texto, por quê? Porque tudo começou a partir do momento em que 2 irmãos estavam reunidos, indo adorar a Deus. No texto que nós lemos, os elementos do culto estão sendo apresentados. No texto que lemos, está sendo declarado que eles estão indo cultuar a Deus, eles estão indo cultuar ao Senhor, porque existe oferta, existe conversa com Deus, existe altar, enfim. O cenário que o livro de Gênesis, o autor de Gênesis descreve, é um ambiente, um cenário de culto. E, para mim, é assustador saber que este primeiro assassinato aconteceu em 2 esferas importantíssimas. Primeira esfera, a esfera espiritual. Sim,
foi após um culto. Sim, foi após eles cultuarem que houve a intenção e a decisão de assassinar Abel. E também, o segundo agravante é que era num aspecto familiar. Então, o que houve? O texto declara que eles estão indo adorar o mesmo Deus, o texto declara que eles estão indo servir ao mesmo Senhor, o texto declara que eles estão, inclusive, fazendo a mesma coisa, ofertando a Deus, sacrificando ao Senhor, porém, na hora que eles colocaram as vossas ofertas no altar, houve-se então uma percepção do altar, uma percepção de Deus, da verdadeira intenção de ambos que estavam ali, naquele culto, ofertando, naquele culto, cultuando ao Senhor. É lindo que a Bíblia, quando ela descreve da oferta de Caim e da oferta de Abel, a Bíblia diz o seguinte, que Caim, ele trabalhava com a terra, e o que ele vai fazer? Eu vou levar uma oferta para o Senhor. Ele vai levar uma oferta, o fruto da terra ele pega, leva para oferecer a Deus, o fruto da terra ele pega e leva para oferecer ao Senhor. Apenas isso o texto descreve. O versículo de número 3. Ao passar do tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ponto. Encerrou a oferta de Caim. No versículo 4, nós percebemos que o escritor inspirado do livro de Gênesis, ele vai revelar algo muito interessante. Ele vai dizer que Abel trouxe as primícias, Abel trouxe da gordura das ovelhas. Cada um está dentro da sua profissão, dentro daquilo que traz sustento para eles, eles estão trazendo a oferta a Deus. Lógico, Caim trabalhava com a terra, ele vai levar o fruto da terra como oferta ao Senhor. Abel, pastor de ovelhas, ele vai levar aquilo que era fruto do seu trabalho para apresentar diante de Deus. Mas há uma ruptura, há um paralelo interessante, porque quando você lê o texto, a primeira indagação que você faz é se eles estavam cultuando ao Senhor, se eles estavam adorando ao mesmo Deus, se eles estavam consagrando a Deus uma oferta, se eles estavam diante do altar do Senhor, por que que a oferta de um é aceita e a oferta de outro é rejeitada? E eu quero talvez chocar você com o que eu vou dizer, nem todo culto que você faz, nem toda oferta que você apresenta, Deus recebe. Vou dizer de novo, para você gravar e fixar isso na sua mente. Nem todo culto que você faz, dizendo que é para Deus, nem toda oferta que você entrega no altar do Senhor, dizendo que é para o Senhor recebe. Porque é interessante você entender isso, e eu já volto para o texto. Nós estamos vivenciando nesses últimos dias, nesses últimos tempos, com a evolução da sociedade, existe uma normatização que a igreja está se rendendo. E qual é o problema da rendição da igreja à normatização que o mundo está propondo? É que nós estamos deixando de fazer as coisas do jeito certo. Ou seja, estamos fazendo a coisa certa da forma errada. Pastor, é possível fazer a coisa certa da forma errada? Lógico. Quer que eu te provo? Lendo a Bíblia, você vai encontrar quando os israelitas, eles foram, por ordem do rei Davi, trazer de volta para Jerusalém a arca do Senhor, símbolo máximo da presença de Deus. Davi fez uma festa. Eu ousaria dizer que ele fez um carnaval para trazer de volta
a arca para Jerusalém. Trazer a presença de Deus é correto? Certíssimo. Não é possível viver sem a presença de Deus. Trazer a presença de Deus é correto? Certíssimo. Não é possível Israel vencer e travar batalhas sem a presença de Deus. Davi está correto em trazer a arca? Está. Decisão sábia. Porém, existia uma forma de trazer, de conduzir a arca da aliança. Existia uma forma de trazer e de conduzir a presença de Deus. Davi vai buscar, mas ele está fazendo do jeito errado. A intenção dele é boa, a intenção dele é, eu diria que perfeita, mas ele está usando a perfeição da sua ideia, a genialidade do propósito do seu coração com a forma errada. E o que acontece? Alguém vai tocar na arca e ao tocar na arca, símbolo maior da presença de Deus, ela vai produzir o efeito da forma errada que se estava tentando fazer, trazer a presença de Deus, que era algo certo. Um homem morre. Davi entende com a morte desse homem que existe algo errado. Davi entende com a morte desse homem que existe alguma coisa que não está se encaixando. O que ele faz? Para na casa de Obed-edom, deixa a arca na casa de Obed-edom e volta para Jerusalém. Eu volto para o texto e te explico. É possível que os cultos que você já foi, é possível que os congressos que você já participou, pode até ter tido a intenção de glorificar a Deus. Mas a pergunta é, glorificou a Deus? A pergunta é, a intenção daquele evento, a intenção daquele movimento, era de fato para glorificar a Deus? Você não tem problema nenhum em oferecer a Deus um culto. Você não está errado em nenhum momento em oferecer a Deus algo. A questão é que quando você oferece a Deus algo e você levanta um altar dizendo que é para Deus, este altar revela quem você é a partir do que você faz. Quando você, grave isso, quando você levanta um altar para Deus, na intenção de dar a Deus alguma coisa, sem você perceber, o altar de adoração, o altar de oferta, revela publicamente quem você é. Foi assim com Caim e Abel. Caim, ele vai pegar uma oferta e vai dar para Deus. Abel vai fazer o oposto. Ele vai preparar uma oferta para Deus. E ao preparar uma oferta, ele sabe, tem uma forma certa de ofertar. Tem uma forma certa de oferecer sacrifício a Deus. Tem uma forma certa de apresentar ao Senhor uma oferta. Tem uma forma certa de cultuar. Tem uma forma certa de mostrarmos, ou uma forma certa de apresentarmos a Deus aquilo que o nosso coração está vivendo. O problema da oferta, sabe qual é? Que você vai apresentar a Deus a partir da forma que você vê Deus. E deixa eu revelar algo para você uma vez mais. É possível termos pessoas envolvidas com a religião há muito tempo. É possível termos pessoas que têm bom coração, congregam na igreja, pregam, tocam, em qualquer área que ele desenvolve ministério, ele está desenvolvendo. E quando ele vai oferecer alguma coisa para Deus, você percebe o grau de relevância, ou o grau de importância, o grau de prioridade que Deus tem para a vida do indivíduo. Sabe por quê? Porque você pode observar, ninguém tem tempo para nada, ninguém tem dinheiro para nada,
Ninguém tem condições de... A gente sempre está arrumando uma desculpa. É verdade ou não é? E quando você vai apresentar para Deus, ou melhor, você sempre está arrumando uma desculpa, mas quando você tem uma prioridade, você arruma um jeito de fazer aquilo que é prioridade para você. Alguém pode estar me ouvindo e talvez você precise de um veículo para trabalhar. Você pode não ter condições financeiras de adquirir este veículo. Mas como este veículo agora é uma ferramenta de trabalho, o seu trabalho para a manutenção da sua família passou a ser prioridade para você, você dá um jeito e arruma um veículo porque ele vai ser a sua ferramenta de trabalho. Então, quando nós temos uma prioridade, nós conseguimos alcançar e realizar este objetivo. Na hora da oferta, na hora de oferecer algo para Deus, é exclusivamente da mesma forma. Você revela a partir da sua oferta no altar se Deus é ou não prioridade para você. Você revela a partir do altar de sacrifício se Deus é ou não prioridade na sua vida. E aí, você não consegue enganar no altar quem está recebendo a oferta. Você pode enganar o público que está vendo. Você pode enganar o público que está visualizando você. Você pode enganar quem está participando do culto ao seu lado. Você pode enganar quem está ali como sacerdote conduzindo o culto e conduzindo, talvez, o sacrifício que você está fazendo. Mas não é possível enganar quem recebe o sacrifício. Porque ao você apresentar uma oferta, duas coisas acontecem. A primeira coisa, você irá receber a palavra, a direção de quem está recebendo. Eu aceito ou eu não aceito. Eu aceito ou eu rejeito. Você fez do jeito certo, eu aceito. Fez do jeito errado, eu rejeito. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que quem está recebendo a sua oferta de sacrifício vai revelar publicamente o que tem dentro de você. E este é o ponto. Aqui está uma chave que todos nós que somos cristãos precisamos tê-la conosco e trazê-la no nosso coração. Caim não prepara uma oferta para dar a Deus. Abel decide preparar e apresentar o melhor. Caim trabalhava da terra, vai pegar o fruto e vai apresentar para Deus. Só que em Levítico é declarado a forma de apresentar uma oferta para Deus. Era possível apresentar o fruto da terra, os cereais, é a oferta de manjares. Porém, esta oferta precisava estar ou com gordura ou acompanhada de vinho. Por quê? Porque esta oferta é nada mais, nada menos que uma revelação do sacrifício de Cristo no Calvário. O salário do pecado é a morte. Então, se alguém peca, alguém precisa morrer. É por isso que sacrificavam-se o cordeiro para a expiação do pecado. Quando alguém pecava, um cordeiro era imolado, a culpa era transferida para o cordeiro, e ao cordeiro morrer e o seu sangue ser derramado, este pecador era declarado inocente. Foi exatamente o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Ele assume a nossa culpa, ele assume a nossa dívida e ele dá o teu sangue por nós e nos declara inocente. Caim está apresentando uma oferta, o fato dele não ter preparado vai mostrar que a intenção do coração dele era apenas cumprir um rito da religiosidade. Era apenas cumprir um propósito, era apenas cumprir o protocolo, melhor dizendo. Deus
na oferta de Caim é evidenciado que não era prioridade para ele. Por isso, ele pegou qualquer coisa e apresentou uma oferta. Abel, ele vai pegar o melhor que ele tem, a primícia, e vai dar a Deus. E o que Deus ministrou no meu coração, e tem queimado em meu coração nesses dias, e eu gostaria de partilhar com vocês, os dois são irmãos, mesma família, mesmo sangue. Os dois estão indo adorar o mesmo Deus. Os dois estão no ambiente de culto. E alguns detalhes é interessante nessa história. Primeiro ponto, eles estavam no culto, ofereceram a oferta diante do mesmo altar. E ao sair do culto, ao sair do altar, o coração dos dois, que a princípio estava com a mesma intenção, que era de cultuar, saiu do culto com uma divergência, uma disparidade grande. Caim saiu com a intenção de matar seu irmão. Abel saiu do altar para ser morto. E agora eu me aprofundo e aplico sobre a sua vida alguns pontos que a igreja, neste tempo, os cristãos, primeiro, a primeira coisa que você precisa perceber, a primeira coisa que você precisa entender, Deus estabeleceu uma forma de como tudo deve ser feito. Deus estabeleceu uma forma na sua palavra de como todo deve ser. Deus estabeleceu uma forma de como ele deve ser cultuado. Deus estabeleceu uma forma de como ele deve ser adorado. Não é para mudar o método estabelecido por Deus de adorarmos. A igreja está sendo tentada a aceitar a normatização proposta pela evolução da sociedade e, a troco de ser aceito, a igreja está barganhando os princípios do evangelho. Ora, nós que somos cristãos, nós que somos servos de Deus, nós que temos uma missão que é pregar o evangelho, não estamos aqui para ser aceitos. A sociedade não precisa nos aceitar. A sociedade não precisa nos aplaudir. Muito pelo contrário, a sociedade precisa ver que somos sal. E quando eles experimentar do sal que há em nós, eles vão sentir sede, nós teremos água. Porque em nós fluirão rios de águas cristalinas para matar a sede de quem está com sede. Qual é o ponto? Nós estamos apresentando a Deus sacrifícios com intenções erradas. O culto de Abel e o culto de Caim era no mesmo ambiente, era para o mesmo Deus, porém com objetivos opostos. O objetivo de um era apresentar o melhor para Deus, porque Deus era prioridade para ele. O objetivo do outro era apenas cumprir o protocolo. Então, eu não preparo uma oferta, eu só dou aqui, eu vou ter que ir lá mesmo, eu vou pegar uma oferta e vou dar. Eu vou ter que ir lá mesmo, eu vou pegar aqui o fruto da terra e vou entregar lá na igreja. Quem te falou que Deus aceita qualquer coisa? Quem te falou que Deus aceita qualquer culto? Quem te falou que Deus aceita qualquer oferta? Quem te falou que Deus aceita qualquer adoração? Quem te falou? Quem te iludiu com isso? Quem te falou que todos esses movimentos que têm acontecido, diversos movimentos que não geram nenhuma transformação no indivíduo, Deus está presente? Quem te falou isso? Quem é que está te enganando com isso? Não existe a possibilidade
de estar oferecendo algo para Deus, sem estar nos conformes da palavra, do que foi estabelecido por Ele. Deixa eu te chocar. Você consegue enganar o pastor da sua igreja, mas você acha que Deus não sabe que você não é crente? Você acha que Deus não sabe que você não é prioridade para Ele? Você acha que Deus não sabe que você leva as coisas dele de qualquer jeito? Você acha mesmo que Deus não sabe que você está ali apenas para causar uma boa impressão para os seus amigos? O problema de levantar um altar de adoração, sabe qual é? É que o altar de adoração revela quem você é. O problema de levantar um altar de adoração, sabe qual é? Que o altar revela o que tem dentro do seu coração. E veja se não é isso que acontece nas igrejas. É comum você ver reputações sendo assassinadas. É comum você ver briga por altares, por microfones. É comum você ver no seio da igreja, no ambiente onde reunimos para cultuar a Deus, verdadeiros assassinos. Ao apresentar uma oferta no altar, eles saem do altar querendo assassinar pastor, querendo assassinar líder, querendo assassinar pregador. São assassinos que o altar está revelando a intenção do seu coração. Qual é o problema? Nós estamos tão alinhados, ou estamos tão alinhando-nos com a proposta da normatização que o mundo está trazendo, que nós não falamos mais sobre pecado, que os nossos cultos, nós não apresentamos mais aquela palavra de confronto. Quero fazer com você uma conta rápida. No ano passado, quantos congressos você participou? No ano passado, quantas vidas você viu de fato ser transformadas pelo poder do Evangelho? Porque nós estamos cheios de pessoas que está dentro do templo, mas tem muita gente mesmo, que eles adoram, dão dízimo, falam em línguas, profetizam, só que o Evangelho não mudou eles. Só que este é o tempo, eu não sei se todos estão apercebidos, que Deus, Ele está trazendo à tona a realidade do coração de muitas pessoas. Este é o tempo que Deus está separando, Deus está mostrando quem é quem, e Ele está tornando público. E não vem me dizer que é Deus que está envergonhando alguém. Não, Ele não está envergonhando ninguém. É o seu pecado que está sendo revelado porque você está indo no altar com uma intenção equivocada, que não é a intenção de adorar o Senhor. Você que me ouve, hoje o meu coração arde para trazer um alerta a vocês. Se a intenção do seu coração não é uma intenção perfeita de adorar o Senhor, o altar de Deus irá revelar publicamente a intenção do seu coração. Se hoje a sua intenção em estar diante da presença de Deus não é uma intenção de transformar vidas, renovar pessoas, não se engane, o altar vai revelar o que tem dentro do seu coração. A melhor característica deste texto, para revelar quem está com a intenção de assassinar pessoas, é que quando ele recebe a negativa de para quem ele está oferecendo a oferta, o semblante dele fecha. Ele fica com raiva. Ele fica extremamente descontrolado. Será que você conhece alguém que quando ele ouve um não na igreja,
ele quer brigar com todo mundo, ele quer quebrar tudo, ele quer agredir, ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo outro? Será que você conhece alguém que quando o pastor fala não, o pastor foi homem de Deus só até falar não para ele? Porque a partir do momento que falar não, esse pastor não é de Deus, está levantando contra o meu ministério. Será que você conhece alguém assim? A intenção dos vossos corações estão sendo reveladas publicamente. A intenção do coração de pessoas está sendo exposta. A intenção do coração de muitos está sendo apresentada neste tempo, nestes dias. E é possível que muitos ainda não perceberam que há uma revelação de Deus nas intenções dos corações. Quantos líderes que a intenção deles é apenas utilizar a noiva para ganhar dinheiro? Quantos líderes que a intenção deles é apenas promover o seu nome para talvez ganhar uma eleição, virar político, só que esqueceram-se que a noiva tem um dono. Só que esqueceram que você pode até aproveitar da ignorância de muitos que não têm uma intelectualidade, uma inteligência para saber o que está acontecendo. Só que o altar de Deus vai revelar publicamente qual é a sua intenção. O altar de Deus vai revelar. O altar de Deus vai mostrar. Ou você não está percebendo que nesses últimos dias, esta pandemia está trazendo à tona os adúlteros, os pedófilos, os ladrões, os corruptos. Não estou dizendo da política, não, dos que estão na igreja. Sim, são aqueles que o evangelho não mudaram a vida deles. Você não está percebendo? É Deus dizendo: eu não estou aceitando esta oferta, porque a intenção do coração não é uma intenção boa. Eis aí, o tempo está provando, o tempo está mostrando, e agora não é ninguém que vai revelar. Tantos pequeninos, aqueles sem voz, que denunciaram tanta podridão, denunciaram tanto pecado, como eles não eram uma voz de influência, nunca foram ouvidos. Só que agora o altar está revelando a intenção do coração, está trazendo a verdade à tona. Quando você for cultuar, você precisa entender: Deus é prioridade para você? Então leve a Deus a sério. Deus não brinca de ser Deus, nem o diabo brinca de ser diabo. Tem muita gente sendo enganada. Tem muita gente indo para o inferno a passos largos cantando aleluia, porque está indo para o altar oferecer a Deus um sacrifício, mas a intenção do sacrifício é para uma promoção pessoal, a intenção do sacrifício é para um marketing pessoal, a intenção do sacrifício não é exatamente para glorificar a Deus. E outra vez, vereis a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve. O Pai procura os tais que o adoram em espírito e em verdade. O texto, o culto de Caim e Abel, revela que tem gente adorando na mentira. O culto de Caim e Abel, de Gênesis 4, revela que tem gente adorando, oferecendo sacrifício com intenções divergentes das intenções estabelecidas por Deus na sua palavra. Nós estamos tão alinhados, a igreja está se alinhando às normas que o mundo está propondo. Vou te dizer algo, não tem muito tempo, nós que somos da comunidade cristã dizíamos que a música que não adorava a Deus era música mundana. Lembra desse termo?
O termo já foi alterado. Nós não chamamos mais de música mundana. Sabe o nome que a gente dá? Agora é música secular. Nós não tínhamos nenhum problema em dizer eu não ouço música mundana. Agora já existe uma discussão. Qual é o problema de ouvir a música secular? Nós não tínhamos nenhum problema em dizer eu não bebo bebida alcoólica. Agora já existe uma discussão. A cerveja sem álcool. E é possível que alguém que esteja na live possa estar dizendo assim, o pastor que está falando isso, ele é um legalista, ele é um quadrado. O pastor que está dizendo isso é um religioso. Mas espera aí, a Bíblia é quem diz que Deus não muda. O que aconteceu? Até pouco tempo atrás, nós não aceitávamos em hipótese alguma alguém que era um tangedor, alguém que tocava na igreja. Ele jamais poderia tocar no mundo. Hoje já existe uma discussão, mas é a profissão dele. Que conversa é essa? Eu me lembro, não tem muito tempo, um amigo que é músico disse para mim, pastor, é a minha profissão. Eu preciso tocar. O que o senhor acha disso? O que Deus acha disso? Eu disse para ele, é simples. Você entender ou ouvir e compreender o que Deus pensa a respeito disso. Você é noiva de Cristo, não é? Sim. Para você entender o sentimento de Deus quando você vai tocar no mundo, tocar em um ambiente que não adora a Ele, é só você emprestar sua esposa para passar o final de semana com outro homem, na segunda-feira você recebe ela de volta. Você vai entender o sentimento que Deus tem por você. Vai ser o mesmo sentimento. Você é noiva de Cristo. E se você é noiva, você é dele. Você vive com ele, por ele, para ele. Que conversa é essa, minha gente, de se alinhar com a normatização que a evolução nos trouxe? Eu sei que não dá para ser um pregador da palavra e ser gente boa. Não dá para agradar todo mundo. Mas nesses dias, mais do que nunca, é necessário termos em nossos altares palavras de confronto, palavras que nos coloquem na parede. Um evangelho barato que foi apresentado neste século é que se você fizer, você pode encostar Deus na parede e dizer para ele, Senhor, o Senhor tem que me dar. Isso é conversa fiada, isso não é evangelho. Tudo que Deus quer de nós é que nós sigamos exatamente aquilo que ele estabeleceu na sua palavra. Tudo que Deus quer. E talvez você que me ouve agora, eu já caminho para o final, você é alguém que está vivendo de fachada. Você vai na igreja, canta, adora, talvez até prega, mas você está oferecendo um altar de sacrifício. E a intenção do seu coração não é uma intenção boa. Deus não está ministrando essa palavra aos nossos corações para que nós venhamos ser envergonhados, não. Mesmo depois de Caim ter assassinado seu irmão, sabe o que Deus fez? A graça dele está sendo apresentada lá no Gênesis. Ele foi atrás do assassino. Ele foi atrás do assassino. E Deus, ele vai ir atrás de você. Ainda tem jeito. Esta palavra é ele indo atrás de você dizendo, olha, dá tempo. Olha, é possível de não permitir que o altar exponha a verdadeira e real intenção do seu coração. É possível que a vergonha não bata na tua porta. É possível que a vergonha não se torne pública.
É possível. Porque quando Davi ele peca, o texto sagrado diz que houve arrependimento da parte dele. Lógico, ele vive com a consequência, mas ele é perdoado por Deus. E queridos, numa boa, Jesus está voltando. Chega de oferecer qualquer coisa para Deus. Chega de alinhar a nossa mente, a nossa vida com aquilo que o mundo quer. Você não está aqui para ser aceito. Você não está aqui para que o mundo aceite você. Não, não. Quem morreu na cruz por você não foi o mundo nem seus amigos. Quem morreu na cruz por você foi Jesus Cristo. Aos pregadores que talvez me ouvem agora, a sua mensagem não tem que ser a mensagem que atrai o povo e que faz crescer. A sua mensagem tem que ser bíblica. Você não foi chamado para fazer nada crescer, querido. Você não foi chamado para fazer nada bombar. Você não foi chamado para fazer nada explodir. Não. Olha o que o texto bíblico diz. Um plantou, o outro regou, mas é Deus é quem dá o crescimento. Quem vai fazer crescer é Deus, não é você. E talvez você possa ter uma preocupação. Se eu começar a falar desta forma, eu perco amizade, perco amigos, os meus cultos esvaziam. Perca tudo, mas não perca o céu. Perca tudo, mas chegue no altar. Mesmo tendo e vendo a possibilidade que após você sair daquele altar, você vai ser morto. Mas chegue no altar dizendo: o Senhor é o meu Deus e eu trouxe o melhor de mim para ofertar ao Senhor. Eu trouxe o melhor de mim para dar ao Senhor. É possível que muitos ou alguns de vocês, eu acredito que é os que estão na live, porque Deus não fala para ninguém mandar recado, ele fala diretamente a pessoas. Quantos de nós mais atrapalhamos o culto com as más intenções dos nossos corações? Quantos de nós, ao invés de ajudarmos os nossos irmãos, cultuarmos e contribuirmos para que o culto a Deus seja recebido, nós mais atrapalhamos? Pense nisso e reflita nisso e decida no seu coração: eu vou para o altar de adoração, eu vou levantar um altar a Deus. E a intenção do meu coração vai ser revelada neste altar. A intenção do meu coração vai ser revelada neste ambiente. Eu participei de um treinamento online nessa pandemia e eu ouvi uma palavra que muito me marcou. Um cantor anônimo foi questionado, perguntando: o que você faz? Porque a sua voz não é bonita. Você é desafinado, você não tem uma boa aparência, você não toca bem. E as suas canções têm apenas 2 frases. Mas todo mundo, quando te ouve, sente a presença de Deus. Qual é o seu segredo? E a resposta dele foi extraordinária. O meu segredo é que eu não faço nada para vocês. Eu não faço nada para o público. Eu só faço em gratidão ao que já foi feito por mim na cruz do Calvário. Nós nos assustamos quando vemos alguém sendo usado por Deus e o céu se manifesta no ambiente. Não, é alguém que está dando uma oferta. E os céus, em resposta a esta oferta, está dizendo: eu recebo o que você está fazendo e eu manifesto a minha presença. Quando você adora, quem está sendo adorado desce para receber a sua adoração. Quando você adora em verdade, quem está sendo adorado vem para receber o que você está dando. Quando você de fato levanta um altar para Deus e a intenção é adorá-lo, ele vem, ou se vem, aquela doce presença.
aquela presença maravilhosa, aquela presença que contagia, aquela presença que nos constrange. Ele vem, ele vem. Mas o altar revela qual é a verdadeira intenção do seu coração. Eu quero orar por você agora. E talvez é possível que exista alguém nesta live que você ainda não decidiu levantar um altar de adoração com a intenção correta. Alguém que ainda não se rendeu a Cristo, alguém que ainda está com a vida toda atrapalhada. Você até faz parte do grupo, você até conhece o Deus do o salmo desse Deus maravilhoso, mas não conhece o Deus deste salmo que foi escrito. Eu quero te convidar a se render hoje. Talvez até alguém que precise fazer um concerto, uma nova aliança. Só você digitar aí, ó, eu quero me consertar com Deus, eu quero me aliançar com o Senhor. Eu tenho plena convicção que o altar que você levantar e erguer agora, se a intenção do seu coração for de fato a intenção de servi-lo com integridade, ele verdadeiramente vai acender uma chama e vai fazer você se tornar alguém que vive tendo ele como prioridade. Eu quero orar por todos vocês. Senhor, eu te louvo pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvirmos a tua voz. Ó Pai, como nós precisamos ser mudados. Ó Deus, como nós precisamos ser, de fato, Senhor, tocado pelo verdadeiro Evangelho. Como nós, de fato, precisamos ser, ó Deus, confrontados pelo poder da sua palavra. Como nós precisamos mudar as nossas atitudes, os nossos hábitos, a intenção do nosso coração. Pai, que nós venhamos estar alinhados contigo, que nós venhamos estar alinhados com o Senhor, que nós, como igreja, venhamos entender que o altar irá revelar a intenção do nosso coração, que o altar irá expor publicamente quem de fato nós somos. Então, Senhor, para que não haja vergonha para nós, para as nossas famílias, nem para o teu evangelho, nem para o teu reino, que nós venhamos ter o coração mudado, que nós venhamos ter o coração transformado. Muda, Senhor, a nossa forma de pensar, purifica a nossa mente, purifica a nossa vida, e que nós, Senhor, sejamos confrontados dia após dia pelo Teu Espírito Santo, e que o Senhor nos mude, nos molde, e que nós, Senhor, venhamos viver em plenitude o Teu propósito, que nós venhamos viver em plenitude aquilo que Tu tens, aquilo que Tu queres para nós, como igreja. Que o Seu nome seja sempre glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E não se engane, Deus te chamou. Não se engane, Deus te escolheu. Ele não muda, nós é que mudamos. E você não pode, em hipótese nenhuma, alinhar-se com a proposta que a evolução que o mundo teve está propondo para a igreja. Nós não somos daqui. Aqui está o manual que nós devemos nos alinhar à palavra de Deus. Forte abraço, Deus abençoe a todos.